Cada vez que eu clico na câmerazinha aqui, a minha página foge de mim. Aí eu tenho que estar abrindo ela de novo. Então, nós paramos na questão 7, né, gente? Que é a relacionar a situação de Stalin ao grande terror. Teve uma situação também que aconteceu na Ucrânia, gente, que ele simplesmente assim, ó, ele retirou, ele colocou essas pessoas numa situação assim de caótica, assim. Mandou retirar todo o alimento, tudo que era tipo de alimento que eles tinham em casa, no campo, tudo, recolheram tudo. E essa população morreu de fome e frio, tá, gente? Na Ucrânia. Por isso que na Ucrânia o comunismo é criminalizado, tá? E na Polônia também. Tem uma moça que mora na Polônia, ela é brasileira e os avós dela são poloneses e ela tem a cidadania polonesa também. Daí ela mora na Polônia. E aí eu assisti um vídeo dela que ela diz assim: o que você não deve fazer na Polônia? E uma das coisas assim que eles não, porque lá é crime, pode ser preso, dá um baita de um problemão, é fazer qualquer associação, qualquer menção ao socialismo e ao comunismo lá, tá? Então não pode. E inclusive assim as pessoas não podem conversar uma com as outras assim, porque aqui no Brasil a gente tem mania de vai no mercado, tá no ponto de ônibus, a gente encontra uma pessoa na praça, nem conhece, mas a gente conversa. Lá de que as pessoas não fazem isso, porque elas vão ser vistas com maus olhos. Por quê? Porque durante o comunismo eles não poderiam conversar com as pessoas na rua. Tá? Eles não podiam, e olha só, ela contou um exemplo que ela chegou num mercado lá e tinha uma senhora do lado dela, e ela disse, olha, nossa, como tá caro a margarina, a manteiga. Diz que a senhora olhou para ela com os olhão arregalado, porque eles não podiam reclamar de nada, tá, gente? Então, é uma coisa que é um trauma do que eles passaram que persiste até as gerações mais novas. Então, a gente vai ver que a coisa é bem séria. Mas vamos seguir lá. Então, só para reforçar essa tese aqui, né, do grande terror e colocando para vocês, não aconteceu só com Stalin, gente. Lenin, que eu me apavorei porque eu li a biografia de Lenin, li muita coisa sobre Lenin, eu achava que ele era um cara pacificador, que ele queria melhorar realmente as condições da Rússia, mas infelizmente agora que está sendo liberado novos documentos, porque antes não era, né? Por que que o nazismo é criminalizado e o comunismo não? Porque o nazismo, logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve um tribunal que foi lá e comprovou, tinha documentos e coisas, e comprovaram os crimes que foram cometidos. E o comunismo não acabou. Então, quer dizer, esses documentos agora que estão sendo, né, divulgados são documentos das pessoas, testemunhas de época, e que agora que eles estão, que já não existe mais, por exemplo, na Ucrânia, né, esses lugares que já não existe mais o comunismo lá, então eles estão conseguindo divulgar isso, mas até então, né, não se tinha acesso a esses documentos. E é uma coisa que ainda, aqui no Brasil, por exemplo, Deus o livre, você levantar uma bandeira nazista, né? Apesar de que eu não quero dizer que o nazismo estava certo, não. Mas se o nazismo foi criminalizado por matar tanta gente, por que o comunismo não é criminalizado, sendo que o comunismo, a gente, matou mais do que o nazismo? Eu vou pegar alguns trechos do livro que eu estou lendo, tá, gente, para passar para vocês verem que em poucas semanas o Lenin conseguiu matar mais do que o nazismo. Então, é uma coisa para ser discutida, por isso que eu quero trabalhar bem com você essa questão da Revolução Russa, para a gente pensar bem, né, sobre essas questões. Vamos lá. Então, relacione a atuação de Stalin ao grande terror, já comentei para vocês, tá? E já fiz, né, mais algumas questões colocadas aqui para a gente refletir e pensar sobre isso. Contextualize o surgimento dos sovietes na Revolução de 1905 na Rússia, que foi a primeira revolução lá
que eu falei para vocês. Estão lembrados lá da Revolução, do Domingo Sangrento, lá, né, gente? Tem até uma música do Tchu, que é Domingo Sangrento, mas essa música, eu até dá para trabalhar com ela a Revolução de 1905 na Rússia, porque isso foram casos bastante semelhantes, né? Uma população, né, desarmada, manifestação pacífica que foi respondida com tiros. Existia um conflito também na Irlanda, né, em relação a protestantes e católicos lá, muito semelhante ao que aconteceu na Rússia, e o tio fez essa música, então. Então, durante a Revolução, vamos lá a questão, né, gente? Durante a Revolução de 1905, essa é a questão 8, que perguntou lá o surgimento dos sovietes na Revolução de 1905. Então, em diversas cidades da Rússia, existia um conselho de trabalhadores que eram chamados sovietes. Por que foi criado esses sovietes? Os sovietes seriam assim, ó, os trabalhadores se reuniam e reivindicavam algumas condições, algumas melhorias, algumas coisas. Tá? Então, em russo, soviet significa conselho. Tá? E esses membros, então, desse conselho de trabalhadores, eles reuniam, eles escolhiam, então, um deputado. Eles podiam escolher um deputado e esse deputado, se não atendesse às reivindicações dele, podia ser destituído a qualquer hora, a qualquer momento. Tá? Então, a tarefa desses deputados era reivindicar o que era interesse desses conselhos de trabalhadores. Lembrando que eram trabalhadores urbanos, os operários das fábricas, tá? A gente não era trabalhadores da área rural, camponeses. E uma coisa bem interessante, que apesar da maioria da população russa viver no campo, e os camponeses, né, ser a maior parte dos trabalhadores, quem conduziu o processo revolucionário não foram os camponeses, foram os trabalhadores urbanos, poucos operários que existiam nas fábricas. Tá? E também os marinheiros, militares, que também resolveram desobedecer às ordens do governo, né, para ir contra a população e se juntar a esses operários urbanos. Já na China, quando a gente for trabalhar a revolução na China, a gente vai ver que na China, ao contrário, né? Quem conduziu o processo revolucionário na China, que implantou o comunismo na China, foram os camponeses, tá? Diferentemente da revolução, né, na Rússia, que foram os operários. Isso aí é uma coisa bem interessante para a gente estar trabalhando, tá? Então, aqui, esse soviete, então, eram essas reivindicações, esse conselho de trabalhadores urbanos, operários, que operavam as máquinas, por isso operários, tá? E os soldados, alguns militares que eu falei para vocês, que também se juntaram a esses operários. Tá? Então, existia muitos sovietes na Rússia. Né? Existiam as fábricas, né? Se reuniam os sovietes, formavam esse conselho, elegiam um deputado. Se ele não atendesse os interesses dele, então ele era destituído e outro colocado. Tá? Então, esses operários, esses trabalhadores, tinha tanto nas fábricas como também nos quartéis, porque tinha militares. Né? Então, vai acontecer isso de 1905 a 1917. Vamos agora à próxima questão, que é: por que a frase seguinte é falsa? Ao final do plano quinquenal, a União Soviética estava dotada de indústria devido ao sucesso da coletivização da terra. Então, o que era esse plano quinquenal? Foi um plano instituído por Stalin, tá? De implantar, né, aquele estímulo que se deu às indústrias de base, indústrias pesadas, siderúrgica, produção de ferro, aço, né, gente? E indústrias de produção de maquinário, de automóveis. Tá? Então, essa era a produção. E era um plano de 5 anos, né, para desenvolver em 5 anos. Deu certo para as indústrias, sim, mas, em compensação, o setor agrícola ficou esquecido. Tá? Então, a situação no campo continuava precária, tá? Devido, então, a essa coletivização das fazendas,
que, afinal, ele não se tornava proprietário dessas terras. Essas terras seguiam, né, como propriedade do Estado. Então, isso desestimulava muito a produção. Então, por isso que a frase é falsa. A indústria foi favorecida? Foi. Em compensação, o campo foi prejudicado. Vamos à próxima questão e a última, né, gente, para a gente encerrar aqui. Por que a cidade de Petrogrado foi importante na história da Revolução de Outubro de 1917? Então, a cidade de Petrogrado, né, na Revolução de 1917, que foi a de fevereiro, que derrubou o czarismo. O que aconteceu? Esses operários, esses soldados que conduziram o processo revolucionário, que eu já falei para vocês, eles criaram, então, um soviete para disputar o poder com a Duma, que era o parlamento. Né? Quando o Lenin assumiu, o Lenin derrubou esse parlamento, derrubou essa Duma. Tá? Então, esses sovietes criaram essa possibilidade de competir com a Duma. Tá? E daí, no dia 24 de outubro, de 24 para 25 de outubro, o Comitê Militar Revolucionário Soviético de Petrogrado tomou o Palácio de Inverno, que era a sede do governo soviético, né? Ou naquela época do governo da Rússia, ainda não havia União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? E aí eles fecham a Duma, e esses grupos eram liderados, né, pelo Lenin, pelo Trotsky, tinha Rosa Luxemburgo também, tinha outros, que agora não estou me lembrando o nome. Eu tenho sugestões de leitura para vocês, tá? Que é o Livro Negro do Comunismo. Se vocês não quiserem ler tudo, não precisam ler. Eu baixei ele na internet, tá? E tem também um livrinho bem pequenininho, que é um livrinho paradidático, que também, se vocês tiverem interesse, eu posso escanear o livrinho e mandar para vocês. Mas daí eu preciso que vocês se manifestem. Professora, a gente quer ler o livro Negro do Comunismo. Tem um livro muito bom também, que é A Revolução dos Bichos. É ótimo, é uma leitura muito boa. É um livro, não é muito grosso, ele é um livro fininho, dá para ler rapidinho. Eu li assim em poucos dias. Se vocês quiserem também, eu tenho ele disponível, eu posso viabilizar para vocês. É a Revolução dos Bichos, gente, tem que ler esse livro. É ótimo, vocês vão amar. É uma crítica, ele foi até proibido, esse livro, na Rússia, nos países comunistas, porque é uma crítica bem que se faz ao comunismo. Tá? Então, portanto, em alguns países comunistas ele é proibido. E vocês podem ler pode ler o Livro Negro do Comunismo e pode ler um livro que é paradidático, que é sobre a Revolução Russa, ele dá mais detalhes, mais coisas. Então, quem tiver interesse, me manda uma mensagenzinha que eu disponibilizo para vocês esse vídeo. Um abraço para vocês, um bom restinho de dia e qualquer coisa eu estou por aqui. Não esqueçam, tá? Se vocês quiserem meu WhatsApp, eu não disponibilizei meu WhatsApp lá, gente, porque aí meu celular já está bem lento, tá? Por de tanta coisa que eu tenho instalado aqui. Um abração, tudo de bom para vocês, morrendo de saudade. Tchau, beijos.